Vamos lá, vamos avançando. Nível 3, requerendo um suporte muito substancial. Uhum. Déficits substanciais, severos, no comportamento de comunicação verbal e não verbal, causando interferências no funcionamento. Iniciativa social, interação social, geralmente muito limitada, e baixa resposta às iniciativas sociais dos outros. Né? Então a gente conversa, não vai necessariamente responder, não vai necessariamente olhar, não vai seguir necessariamente as instruções, né? Muita, assim, aqui já é uma criança que não fala ou faz no máximo algumas aproximações verbais, né? Quer descrever algum caso que você tenha acompanhado recentemente que você julgaria como severo? Sim, eu acho que aqui, assim, tem dois momentos, talvez, que seja importante, assim. O severo é, de modo geral, aquele estereótipo do autismo que se tem, né? Que isolamento social, mais grave, aquela ideia meio que existe, né? E essa criança, ela é vista. Essa criança logo aparece para tratamento, é inserida, se percebe. O que me preocupa no nível 3 são crianças que não têm essa questão do comportamento tão severa, mas são crianças, assim, averbais, né? Não verbais. São crianças que têm um repertório muito pobre, que tem tudo comprometido, que precisa de muito suporte e não são percebidas desta maneira, assim, com uma gravidade tão importante, né? E são graves, né? Tem atrasos severos, ou às vezes, assim, aqui não é só a criança não verbal, mas a verbal que não é funcional, né? Que tem, por exemplo, nomeação ou fala frases, mas fala frases assim totalmente desadaptadas, que não conseguem expressar o que quer, né? Então, por exemplo, eu tinha um menino fantástico, com muitas possibilidades, que no início da avaliação tinha assim, um comportamento evitativo muito importante. E uma das coisas que a família me trazia era isso, assim, a gente pergunta uma coisa e ele responde palavras soltas, ele nomeava, ele falava, mas para dizer não, ele dizia azul, para dizer alguma outra coisa era outra palavra. Então, assim, a família meio que entendia o código, mas percebeu que era disfuncional, né? Então, a gente teve uma evolução bem significativa, né? Tu conhece o caso, mas isso que é uma questão, assim, que às vezes são aspectos, assim, do desenvolvimento que não tem, essas crianças que não exibem um comportamento externalizante tão significativo, ou que não tem até, assim, por exemplo, crianças com alterações sensoriais mais importantes, a gente também nota, né, que não consegue ir na sala, que se desorganiza no recreio, mas aqui a gente tem também crianças que podem estar no nível 13 e não tem essa agressividade. Ué, aí eu posso descrever, e aí aqui até tem algumas perguntas que me levam a ter que fazer o seguinte comentário. Muitas pessoas estão falando assim, mas a criança, se ela não teve estimulação, não foi para a escola, não teve terapia, ainda assim é possível definir o nível de severidade? É, porque o nível de severidade é uma fotografia daquele momento que diz respeito aos comportamentos observáveis daquele momento. Isso não quer dizer que não vai mudar. Não é uma coisa que está ali cimentada e vai ser aquilo. Exatamente. Por exemplo, o Valentim, eu poderia, né, no diagnóstico dele lá, tá como autismo severo. Mas hoje, quando você vai avaliar, já é autismo leve. É resultado do trabalho, da intervenção e do desenvolvimento que ele apresentou. Mas quando ele fez o diagnóstico, ele não falava, não olhava no olho, não fazia trocas comunicativas, nem de gesto, nem de fala, andava na ponta do pé, comia canto de livro, comia coisas não comestíveis, tinha objeto de apego, andava o tempo inteiro com um brinquedo na mão, brincava de forma repetitiva, tinha um repertório de jogo bastante reduzido,
fazia olhar lateral, fixava ventilador, fixava luz, praticamente todos os sintomas que a gente olhava ali no DSM, e precisava de um suporte substancial em praticamente todos os ambientes. Ele não conseguia ficar sozinho sem correr risco de vida em lugar nenhum, na verdade. Escalava tudo. Isso é super importante, até porque tem, que nem a gente falou lá no início, a gente está falando de critérios diagnósticos, né? E vários fatores influenciam isso, né? Falando aqui, eu lembrei, por exemplo, de uma criança que eu avaliei com vocês, que era uma mãe que fez uma depressão grave e ficou muito tempo, assim, trancada com uma criança sem estímulo. No momento que tu olhava aquela criança, quando a gente fez a avaliação, parecia um TEA grave. Era uma criança que não conseguia caminhar, não tinha nenhum contato visual. Então, e não era nem TEA, né? Então, a gente está falando de desenvolvimento, que é algo muito dinâmico. E a gente, é importante olhar nesse momento da avaliação, entender o nível, para ver as fragilidades do desenvolvimento e as potencialidades também, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento, são vários aspectos, pensando em comunicação aqui, por exemplo. A gente está falando de linguagem, né? Está falando de nomeação, mas a gente está falando de gestual, de contato visual. Então, são vários pequenos pontos dentro de uma característica, de um sintoma diagnóstico, que tem que ser pontuadas, e daí a gente vai definir, bom, neste momento é um nível 3, é severo. Mas isso nos ajuda a entender o que a gente tem que trabalhar, né? Então, olhar para isso, para ver, olha, isso aqui, ele é muito bom na imitação, mas temos um problema na atenção compartilhada. Então, a gente vai usar esses recursos que a criança tem para poder zerar, fechar essas lacunas do desenvolvimento e daí passar, né? Uma criança não passa do nível 3 para um nível 1, mas a gente começa a preencher essas lacunas e a trazendo a criança para o desenvolvimento esperado para a idade. E às vezes até tem o que acontece, eu vejo o problema, assim, por exemplo, da nossa amiga em comum, né? Que o pequeno evoluiu super bem e tá, agora ninguém acha que é TEA mais. Né? Mas continuamos, o trabalho continua, porque o desenvolvimento vai acontecendo e novas dificuldades aparecem. Então, uma criança tem intervenção precoce, vai bem, desenvolve comunicação, jogo, vai super bem, tem interação social. Quando essa criança entrar na adolescência, a gente tem outras características vão entrando para poder pensar o que vai aparecer de dificuldades. Então, a gente já tem uma base construída que trabalha muito bem, como todas as crianças, né? Uma criança que, por exemplo, também não tem... Uma criança fora do espectro, mas que não tem um desenvolvimento emocional adequado, que não tem estímulos, também terá dificuldades lá na adolescência pelas características do período. Então, aqui a gente está falando de níveis de desenvolvimento não para carimbar algo, né? Não é algo estático, mas é algo que nos ajuda a entender o momento do desenvolvimento, construir o plano de tratamento, direcionar e até avaliar o quanto o tratamento está trazendo resultados, o quanto está evoluindo, né? Está melhorando, porque são aspectos sutis que a gente ganha.